diferenciar, existe uma diferença do normal, né, para esse diagnóstico, ou seja, quando que o normal ele pode parecer um transtorno? Transtorno mental de uma forma geral ou transtorno bipolar especificamente? Aí fica à vontade. Aí é com você. Aí é bem complexa essa pergunta, né? O limite entre o normal e o patológico em medicina já é um limite muito frágil, pouco nítido, em psiquiatria mais ainda. A gente pode considerar 3 aspectos, né, para tentar responder didaticamente. Que a pessoa que está doente, ela sofre, ela procura tratamento, tem algum tipo de incômodo, pelo menos. Isso é uma regra, mas uma regra que em psiquiatria pode ser muito falha, como na mania eufórica. A pessoa não se sente mal, pelo contrário, se sente muito bem. E mesmo assim está claramente doente. Então, esse critério subjetivo, né, da própria pessoa julgar que está doente é muito falho. Um outro critério, então o que é patológico, doentio, é raro. Mas sair da psiquiatria e sair da medicina, inclusive, cárie dentária. Mais de 90% das pessoas, entre as quais eu não me incluo, porque eu nunca tive cárie, mas eu sei que sou uma minoria, é regra ter cárie dentária. Nem por isso é uma coisa normal, é patológico do mesmo jeito. Então, não necessariamente a doença é uma raridade, é uma exceção. Às vezes a doença é a regra, é o comum. Um outro critério, o louco, o anormal, assim, é aquele que a sociedade julga que seja. Uma coisa do consenso, da cultura. Isso é muito falho, porque o que é patológico numa época pode deixar de ser em outra. O que é patológico num lugar pode não ser considerado patológico em outro lugar. Por exemplo, a homossexualidade, que quando consideravam doença, era chamado de homossexualismo. Era considerado doença, era uma categoria diagnóstica nas classificações da psiquiatria, e hoje em dia foi retirado. Então, essas coisas não tem nenhum critério bom. Então, o que vamos fazer? Quem vamos internar, ou quem vamos tratar, nós, médicos, psicólogos, profissionais da saúde mental? Não tem critério bom. Talvez considerar algo assim, sofrimento subjetivo, mas com exceções, várias exceções, inclusive da mania eufórica. E não tendo sofrimento, pensar em prejuízo na vida social ou na vida ocupacional. Então, o paciente em mania tem muitos prejuízos, graves prejuízos, não consegue fazer nada direito, mesmo ele não se achando doente. Então, uma doença, um transtorno mental que não leve a sofrimento e nem cause nenhum prejuízo social ou ocupacional, não deve ser considerado patológico, não deve ser considerado um transtorno mental. Eli, eu vou aqui fazer uma pergunta. Primeiro, vou mandar um abraço para um colega meu, Renato Spomber, psicólogo, é um colega, ele trabalha muito no setor, não só de psicologia clínica, mas também ele tem ele trabalha numa instituição, uma empresa, Redespertar Humano. Ele é um psicólogo, foi da minha época da faculdade, e ele está fazendo uma pergunta aqui. Renato, um abraço. A pessoa com transtorno bipolar consegue se curar ou apenas ficar administrada com os remédios? Poucas doenças em medicina têm cura. Cura em medicina só infecção, se a pessoa não morre, e câncer, faz a cirurgia, faz quimioterapia, se cura. Fora isso, pouca coisa tem cura em medicina. Se pensar em hipertensão, diabetes, são coisas extremamente comuns. E em psiquiatria, praticamente todos os transtornos mentais são crônicos. Você pode haver um controle da doença, mas cura não. O transtorno bipolar, de maneira nenhuma, tem cura. Começou a doença, tem que tratar até o fim da vida. Ela pode ficar 30 anos sem entrar em mania ou em depressão, não quer dizer que ela esteja curada. Ela está controlada, mas não tem cura, infelizmente, por enquanto. E deixa eu acrescentar essa coisa do Renato. Tem uma outra aqui também, muito boa aqui. Quais são os gatilhos para, às vezes, desencadear uma...
pessoa está há 10, 15 anos tratando. Quais os gatilhos, né? O que pode desencadear, né? Um fator externo, um trauma, uma situação de separação, a perda de um ente querido, ou mesmo a pessoa. Eventos de estresse frequentemente desencadeiam um episódio de transtorno bipolar, mania e depressão, porém mais comumente no início da doença, antes dos primeiros episódios. Parece que quando a pessoa já teve vários episódios, os eventos externos, os eventos de estresse, se tornam menos importantes para desencadear um episódio novo. Além disso, o uso de não tratamento, interrupção súbita do lead, por exemplo, frequentemente desencadeia mania, não dormir, desencadeia mania, e o uso de drogas, especialmente cocaína, mesmo o álcool tem um efeito nocivo na evolução do transtorno bipolar. As drogas, de forma mais importante, as ilícitas, como cocaína, podem desencadear no curto prazo novos episódios. Deixa eu te fazer outra pergunta. Outra pergunta do meu colega, Renato Spomber. Já existem exames que diagnosticam o transtorno bipolar ou apenas a avaliação psiquiátrica? Nenhum exame complementar. O diagnóstico é meramente pelos sinais, sintomas e o curso da doença. Oi? Nenhum exame complementar dá o diagnóstico de transtorno bipolar. Não tem. Só os sinais, sintomas e o histórico. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É um tema muito... Hoje em dia, com a Netflix, é uma coisa impressionante, a quantidade de filmes que falam sobre criminosos, sobre episódios de violência. Tem uma questão assim hoje em dia também, que passou a ser muito divulgado, que são aqueles jovens que ficam isolados. Teve um que entrou no cinema, atirou. Tem jovens que às vezes as pessoas tratam como normal. É o jeito dele, ele é assim mesmo, ele é tímido. Como é que você vê esse tipo de situação desses jovens? Até para recomendar às pessoas, né, que quando tem um jovem está muito isolado em casa, deixou de frequentar a escola, fica no quarto ali muito recluso. Estou falando um nível assim bem que às vezes a família não percebe. Quando você abre o quarto, tem lá uma munição, um manancial de armamento, né? Tem que ver caso a caso. É muito mais comum um doente mental sofrer violência do que realizar atos violentos. Eventualmente pode fazer, como na própria mania do transtorno bipolar, um paciente esquizofrênico que esteja delirante e agride um suposto perseguidor, mas é muito mais comum sofrer violências. Aí tem esses jovens que cometem múltiplos assassinatos, né? Nos Estados Unidos muito mais do que aqui no Brasil, né? Aí eu acho que uma coisa que tem que ser vista caso a caso, se a pessoa tem uma doença mental ou não, mas muitas vezes não, a pessoa cometeu crimes horrorosos, incompreensíveis, e pode não ter doença mental, senão a gente começa a justificar, Hitler era doente mental, só fez o que fez. Não, né? Tem pessoas que não são muito boas, né? Pessoas que são terríveis e cometem atrocidades, e não tem nada a ver com doença mental. Mas não tem a ver com caráter, com pessoas... Aí é uma questão moral, não médica. Mas, às vezes, por exemplo, teve um rapaz jovem, não sei se foi no Realengo, aqui no Rio de Janeiro, que voltou à escola onde ele tinha estudado, onde ele sofria bullying, né? E já era bem esquisitão, foi lá e deu tiro em todo mundo. Esse, pelo que eu vi na TV, ele sendo mostrado, ele parecia ter uma doença mental, parecia ter talvez esquizofrenia, como aquele também que sequestrou o ônibus no meio da ponte Rio-Niterói. Que aí o governador chegou lá na hora, foi morto, coitado.
claramente ele tinha doença mental. Doença mental. Claramente esquizofrenia, pelo histórico que depois se divulgou, pelo comportamento dele. Então, não foi falha de caráter, ele cometeu um ato criminoso, né? Acho que não feriu ninguém, né? Mas sequestrou um ônibus no meio da gente apavorado lá no meio da ponte em Niterói e tinha uma doença mental grave. E dela tivesse sido capturado vivo e colocado em tratamento, não assassinado, morto. Né? Aí é uma questão policial, será possível ou não. Você acha, então, a gente está falando de um tema que é um tema polêmico, né? Mas é o estigma, né? Ou seja, muitas vezes, você vê esse rapaz aí da Ponte de Niterói, que ele provavelmente tinha uma doença, né? E foi tratado sem tirar a questão objetiva, né? De ele ter que ser preso, né? De ser, mas gera-se essa ideia de que é um assassino, é um bandido, né? As pessoas deixam de olhar, né? Que muitas vezes é uma pessoa doente, né? Nesse caso, era necessária mesmo uma intervenção policial, porque tinha um ônibus sendo sequestrado com um monte de gente dentro do ônibus, né? Não necessariamente tinha que matá-lo, mas tinha que ter alguma abordagem policial, tinha, mesmo sendo doente mental, mas colocando, salvando as pessoas que foram sequestradas, as vítimas, conseguindo capturar o indivíduo sem matá-lo, sem feri-lo, seria ideal. Deixa eu dar um abraço para Dione Carvalho do Nascimento, obrigado aí pela audiência. Carlos Aparecido Ferreira, Renato, já falamos. Meu amigo. Então. Grande torcedor do Flamengo também. Hã? Grande torcedor do Flamengo também. Opa, é do time, então é de casa. Carlos, obrigado. Tem aqui Mayra Magni. Não sei se... eu citei essa Mayra, minha aluna psicóloga, que fez a pergunta sobre o transtorno bipolar na infância. Mayra Magni, tá. Mayra Magalhães. Mayra Magalhães. Ô, Mayra, você bota esse nome assim, Mayra Magni, a gente acha que é um, sei lá, um título assim qualquer, né? Bota Mayra Magalhães, bonito nome. Tem mais uma pergunta aqui do Renato. Se existe algum estudo relacionado do transtorno bipolar com a educação familiar? Se uma educação disfuncional pode gerar o transtorno? Como qualquer doença, as doenças mentais elas são multifatoriais. Existe uma base genética, algumas mais, outras menos, e toda a influência ambiental, umas mais, outras menos, é um somatório, né, da constituição, da base genética, com as vivências, especialmente na infância, mas são muitos os fatores que podem determinar se a pessoa vai adoecer ou não. Mas não só doença mental, por exemplo, hipertensão. Ter pai e mãe hipertensos aumenta muito a chance de você se tornar hipertensa. Mas se ela também come sal pra caramba, bota sal pra caramba na comida, não faz atividade física, fica obesa, aí são fatores ambientais que vão também se somar e podem determinar que ela se torne realmente hipertensa. A pessoa pode nascer com a predisposição e não desenvolver a doença. Doenças psiquiátricas e doenças não psiquiátricas. Aí outros fatores vão ser necessários para que a predisposição seja efetiva, né? Se transforme em doença mesmo.